Bom, mas eu vou deixar uma pergunta aqui já para provocar o Edson e a Eliana, dentro dessa questão aí dos médiums, né? E dessa estrutura que se criou no movimento espírita, muito com hierarquias, engessada, em que você não pode questionar, se em virtude disso é que se criou essa questão de endeusar médiums e também de endeusar espíritos. Você não pode questionar o médium X e Y e nem dizer que aquela mensagem do espírito H tem alguma coisinha ali que deve ser questionada. As pessoas acabam, nossa, mas como você falando isso do médium X, Y, do espírito tal? A gente vai discutir essa questão. Vamos com a Eliette Ribeiro. Ela entrevistou o doutor Alulin Ribeiro. Primeira parte, paralisia cerebral é o tema. Acompanhei. Eliana, a pergunta que eu deixei aí no ar, essa questão de endeusar muitos médiums, espíritos, e às vezes, como você disse, né, no início, o médium não está num bom dia, ou mesmo que psicografou não estava legal, e aí vem uma mensagem que contraria, muitas das vezes, o que está na codificação, e aí as pessoas ou têm medo de questionar, ou muitas até brigam com outros que questionam, mas como esse médium pratica tanta caridade, tem instituição, né, não se pode questioná-lo, anos de doutrina espírita? Quando a gente realmente estuda a doutrina, a gente vê que ela foi, toda a sua base foi, né, de um conjunto de pessoas, tentou se despersonificar, tanto que Kardec, né, ele coloca que é o livro dos espíritos, né, e não é o livro do Kardec. Então, assim, nem Kardec, ele em nenhum momento, né, trazendo isso mais de forma contemporânea, porque Jesus, né, ele abriu o seu conhecimento para os apóstolos e a partir dali eles que foram trabalhando, mas a ideia nunca foi que ninguém representasse nada, né? Na verdade, eu acho que desde a época de Jesus, quando ele curava as pessoas, ele queria que as pessoas elas olhassem para o Deus interno delas, porque ele mesmo dizia, né, que a sua própria fé te curou. Então, ele veio mostrando o caminho para nós, né, mas que essa busca da verdade poderia ser por ele, mas a pessoa tinha que conquistar. Então, acho que quando a gente fala dos médiuns, que mais ainda são os intermediários, né, quando a gente estuda o livro dos médiuns, a gente vê lá que os médiuns, eles fazem intermediação entre os dois planos. Então, assim, veja, ele tem que buscar o conhecimento, o esclarecimento, né, até o conhecimento intelectual, tudo para ele ser um bom instrumento. Então, assim, veja, em todo momento a espiritualidade está se manifestando, procurando trazer os ensinamentos de Jesus para as pessoas. Então, o médium, ele é um instrumento, então ele tem que se aperfeiçoar para isso, mas a partir do momento em que ele quer estar à frente do que é o trabalho, porque ele é um intermediário, mas todo o trabalho é dos espíritos, que tem que trazer a mensagem de Jesus. Então, quando o médium não entende isso e aceita que as pessoas o endeusem, realmente é uma preocupação, porque ele está descumprindo o papel dele, como o Edson mencionou no artigo anterior. No bloco anterior, aliás. E as pessoas, às vezes, também em busca de alguma coisa para se espelhar, fazem isso, né? Endeusam as pessoas. E quando, na verdade, a gente tem que se espelhar em Jesus. O nosso modelo e guia está lá no Livro dos Espíritos, né? Os outros todos, assim como nós, somos deuses, mas ainda não totalmente. Então, somos possíveis de falhar. Então, os grandes nomes que estão encarnados aqui entre nós e que possam, né, ser tidos hoje como essas pessoas de serem veneradas, eu acho que são pessoas que trabalham muito em prol da doutrina, mas isso não significa que elas também não possam falhar. A gente vê que muitas pessoas que acreditam mesmo que são, que devem ser tratadas de forma diferenciada, às vezes a própria espiritualidade faz isso para que ela desperte, né? Para que ela não fique ali naquela ilusão de que ela é mais do que ninguém. Porque assim, eu vejo que as pessoas falam assim, olha, eu fiz isso para o Edson, mas o Edson ele ainda está aprendendo, mas olha, o Edson falou isso e eu elogiei ele. Então, olha só como eu sou humilde. Então, a gente vê assim, tem isso. Que a gente tem assim hoje. Então, eu acho que as pessoas, a gente tem que valorizar o trabalho que as pessoas realizam, mas assim,
Endeusar não. A gente também coloca até um fardo maior nas costas das pessoas fazendo isso também, né? E, na verdade, isso demonstra que a gente não aprendeu, porque, veja, o nosso caminho é Jesus. Então, se a gente conseguisse se prender nisso, não só os médios, quanto as pessoas também que os endeusam, iriam ter uma vida muito melhor, né? Entenderiam melhor a mensagem. Então, acho que se apegar nisso é como se assim, eu pego, me valorizo assim, me espelho no Cláudio. Aí o Cláudio falha, essa doutrina não é boa. A gente vê isso acontecer também, né? Então, assim, o Cláudio falhou. A gente fala nos cursos, né? Olha, eu estou aqui falando hoje, amanhã é você que vai estar aqui dando aula, e se eu fizer alguma coisa na rua que você não concorde, entenda que é a Eliana que está falhando. Não é a casa, e muito menos a doutrina, né? Porque isso acontece com a gente. Então, isso é uma coisa que, com conhecimento, as pessoas vão entendendo que não precisa, né? E o médium que age assim, realmente, eu acho que ele tem que passar no depói lá, ou no atendimento fraterno, para poder... vai falar para esse médium passar no depói. E a gente vê o que acontece, eles saem, né? Por exemplo, eles não enfrentam. Hoje em dia, o que acontece é, se você coloca qualquer coisa, a pessoa, ela, olha, tá aqui a minha carta de demissão, passa um e-mail, olha, tô saindo, né? Essa instituição que até hoje eu servi, já não serve mais para ninguém, e às vezes sai nas mídias sociais fazendo as críticas. Pois é. E aí, Edson? Olha, Cláudio, na verdade, isso aí é reflexo daquilo que a gente estava falando, da forma como a doutrina se estruturou, né? E que, como a gente já falou também, vem mudando aos poucos. O que acaba acontecendo, na verdade? Está faltando a emancipação das pessoas. Quer dizer, quando o médium ele se coloca na condição tal de ele ser endeusado, ou dele ser, né, visto, né, por todo mundo e tal, procurado e coisa que o valha, ele está falhando na parte em que ele não está criando condições para que as pessoas se libertem. Porque o grande objetivo da doutrina é esse, é você se libertar, né, a liberdade de pensamento, de atitudes e por aí afora. E quando você se vincula e você cria esse modelo em que você tem lá os seguidores, líderes, os seguidores e tal, você está, na verdade, mantendo o modelo anterior. E você pode ver o que vem acontecendo com o nosso movimento. Quer dizer, tem médiuns tais que estão já prestes a se aposentar, já estão criando outros. Sucessores, quer dizer, como se, né, tivesse essa necessidade. Então a palavra daquela pessoa, ela passa a ser lei para muitas pessoas, ela passa a ser a verdade absoluta, ela é inquestionável, tá? Quando isso é um perigo. Porque se você, por exemplo, vai desencarnar um dia e vai falar assim, olha, eu segui tudo que o fulano de tal falou, bom, e daí? E você se transformou? Você chegou a analisar o fulano de tal? Você chegou a analisar o espírito? Então, infelizmente, o que está acontecendo hoje, né? Você tem, por exemplo, um espírito que é endeusado se manifestando por médiuns diferentes. Nós já falamos sobre isso em programas anteriores, eu vou repetir. Então, aquele espírito ele se manifesta em 5.000 centros ao mesmo tempo. Mas peraí, que é isso? Quer dizer, que espírito é esse? Aí você vai falar, a pessoa fala, não, mas ele pode irradiar, porque ele é um espírito superior. Mas aí você vai analisar as mensagens que estão saindo, você fala, não, amigo, dá licença, esse espírito que você está falando, ele não falaria assim. Ele não teria esse tipo de atitude. De linguagem. Né? De linguagem, ou mesmo, ele não estaria tentando manter você devoto a ele. E nem monopolizando, né? É isso. Só eu falo. Que é um monopólio, você quer concorda? Dizer, o Brasil só tem o... Então, virou um monopólio. Só tem eu um monopólio espiritual, é só ele que se manifesta. Entende? Então, isso aí é um grande equívoco, é um grande erro, e é falta do estudo. É falta do conhecimento da doutrina lá nos moldes que ela foi criada por Kardec. Infelizmente. É isso que vem acontecendo. Né? E a gente precisa meio que recuperar isso. A gente vem fazendo isso aos poucos, né? Com a implantação dos cursos, por exemplo, você de alguma forma está criando condições para que as pessoas possam elas se tornarem questionadoras. Eu estava lendo ontem um livro da irmã Cido Foch, que
que ela fala dos sentimentos, e ela conta uma passagem de uma reunião que está tendo na espiritualidade, e uma das pessoas dá uma comunicação lá, uma senhora que estava na plateia, ela pede a palavra, e ela começa a conversar, né, com a líder que estava ali, que tinha terminado de dar palestra, e ela dá o depoimento dela. E ela fala assim que ela era uma trabalhadora da casa espírita, e ela seguia o que se dizia, ela procurava não criar divergência, nem falar a opinião dela, ela procurava fazer tudo, e aí ela chegou lá na espiritualidade. Aí depois que tudo que ela ouviu daquela palestra, ela falou assim, olha, eu não vivia a minha vida, porque eu não dava a minha opinião, eu não raciocinava em cima do que falavam, eu fazia o que era para fazer, mas hoje eu sinto que a vida, eu não vivi, a vida passou por mim, porque eu não tive opinião, eu não raciocinava em cima das coisas que chegavam, e eu vi que muita coisa que eu aceitei não era uma verdade, e isso ela falando de ter trabalhado numa casa espírita. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, que as pessoas, elas não se sentem no direito, muitas vezes, de questionar as coisas, como se ela fosse inferior a alguém. Então, assim, como a gente vê a doutrina, ela vem para trazer autonomia para cada um. Jesus dizia isso, né? Isso. A tua fé te curou, vai, não peques mais, você tem que fazer, né? E você não pode atribuir a responsabilidade às outras pessoas. Então, a gente tem que realmente rever a forma da gente agir, para ver se a gente não está querendo realmente ter as pessoas se apoiando na gente, porque a gente precisa que nos valorizem, que nos elogiem, que fala que eu sou melhor, nossa, que bom. Não, você tem que... Eu acho que o seu trabalho é você tentar se estruturar de forma tal para você seguir a sua vida, e a partir daí, se possível, você fazer com que as pessoas façam o mesmo. Então, assim, a pessoa que chega na casa espírita, ela primeiro tem que ser atendida, depois ela tem que ser instruída, e depois tem que dar oportunidade para ela, ou na casa espírita, em outro lugar, para ela se exercitar e crescer, criar essa independência dela, né? E eu acho que esse plano de trabalho que se estabeleça nas casas espíritas, inevitavelmente o movimento vai mudar. Porque as pessoas vão falar assim, olha, nós estamos aqui, mas a gente não está concordando com isso que você está querendo implantar aqui, tá? E assim, olha, pensa bem. Aí, quer dizer, você vai ficar... Elas vão usar argumentos, né? Porque que nem as crianças, os jovens hoje, eles vêm e colocam assim os argumentos, você vai colocando, você vê, você está na parede, assim, você não tem mais alternativa, porque tem lógica, tem coerência, é uma coisa racional. E aí você vai falar, peraí, né? Eu vou ter que estudar isso aqui e ver. Então, eu acho assim, se ver numa situação dessa, não tem nada de se sentir menor, ao contrário, é uma oportunidade, mas as pessoas veem, não, você é meu inimigo agora, você veio com isso, olha, eu vou tirar você aqui da minha casa, porque você está contrário à pureza doutrinária, você não está de acordo, então é melhor você sair. E aí a oportunidade de crescer foi embora.